também aqui eu vou fazer uma divisão para ensinar um elemento também que sinto que seu público vai gostar. Ok? O rei, ele envolve uma iniciação. Iniciação, para quem não sabe, é como se fosse um batismo. Hum, Então, João Batista, que o nome dele era Yohanan, ele iniciou Jesus. O nome dele chama Cabol. Cabol é uma transmissão de um dom. A gente fala batismo em homenagem a João Batista, mas o nome mesmo é Cabol. E aí Jesus passa para Pedro, Bento, Núcia, outro, até a pessoa que é batizada em algumas escolas cristãs, que tem essa linhagem de batismo. A Igreja Católica, por exemplo, é uma delas, é uma que tem. No candomblé, que é uma tradição bem aqui do Brasil, mas de matrizes africanas, você também recebe uma iniciação. O ok. batismo é no alto da cabeça, nessas escolas mais tradicionais cristãs, cartucho, trapista, beneditino. Candomblé, raspa careca. No Zen budismo, você recebe uma iniciação, raspa careca. Então, as tradições, nem todas raspam careca. O Ok. Tantra, por exemplo, o Tantra você recebe uma iniciação que é aqui, chama Shakti Priya, é um dos nomes. Então, existem algumas escolas que só tem sentido se você recebe esse batismo. Por exemplo, o candomblé você tem que receber para entrar em contato com os orixás. Ok, entendo. Aham. No cristianismo, quando você recebe, você tem o dom da fé. No budismo, você fica em silêncio. O budista não tem fé, não é o dom. No candomblé, você tem o dom de incorporar os orixás. Então, o reiki ele tem uma iniciação, que aí você entra em contato com os mentores, com a egrégora do reiki, para ela estar junto com você. Tem escolas que não precisam de iniciação e algumas precisam, que é essa, candomblé, tantra, xamanismo. Eu acho até que o cristianismo, você pode gostar de Cristo e às vezes nem ser batizado, mas algumas escolas é obrigatório a iniciação. Chama Parampará, que é um depois do outro. Ok, Então, passo a passo. o que eu gosto de ensinar para as pessoas, que eu faço antes de dormir, eu costumo pôr a mão no meu coração, é um reiki meio cristão, que chama Aud Aur Ripuí, que significa mãos de luz. E eu faço o Pai Nosso em aramaico, porque eu gosto de misturar o reiki com o Pai Nosso em aramaico, porque o reiki, mesmo se eu ensinar aqui, quem não é iniciado vai colocar a mão e falar Daikumyo, Hon Shazeshonen, que são os mantras, Chokurei, Sei Reiki, mas não vai fazer muito sentido, porque seria a mesma coisa que eu fechar os olhos e tentar incorporar alguém que o Babalorixá, ou eu tentar aplicar uma técnica tântrica em alguém sem ter a iniciação atrás de mim. Sim, Então, essas entendo, escolas entendo. precisa. Posso fazer o Pai Nosso em aramaico e depois quem quiser Claro, claro, procura bem-vindo. na, procura na internet. Claro, Não só podemos fazer juntos. e eu acho lindo, sabe, Mônica, essa técnica, ela é bem mística, porque Jesus um dia estava no alto de uma montanha e os discípulos perguntaram: como você reza? Você não vai para templo, você reza meio diferente, você não usa as orações antigas. E outra, você dobra os joelhos. Foi o primeiro mestre a pôr os joelhos na terra, que é a grande Olha, mãe, a Pachamama, a Gaia. Mas você põe o joelho na terra e você olha para o céu. É como se você unisse céu e terra. Aí falaram para ele. E ele faz um círculo com os apóstolos e eles começam a fazer essa oração que ele começa falando assim, Avum de Bashmaya. E Avum é pai e mãe. Então, quando nós falamos pai, que seria Adonai em hebraico, ou Javé, Elohim, El Shaddai, Kadosh, tem vários nomes para pai. Mas tem um que é pai e mãe, e ele evoca só esse. Então, quando nós falamos pai, podemos começar a mudar. É mãe. É muito mais mãe, a Avum, que vem de Abá. E olha, quando ele fala que estás no céu, ele fala Malkutá, que significa terra. Não tem nada no céu. É aqui, é fazer daqui um reino de paz, de amor, de energia. Então eu gosto de pôr a mão aqui no meu coração, vou fazer um pedaço dele, ele é meio complicado. E depois eu ok. ensino uma parte pequenininha. E vou orar como Yoshua, que era o nome utilizado, rezava, que é assim. Avum de Bashmaya, Netkades Shimar,
Teitei Malkuta, Nerwei Tsiviana Aikana Debashmaya Afapahara, Wela Tasla Memisiuna, Wela Tasla Membisha, Metu de la Remalkuta, Wahaila Watisbutha, Roland, Almin, Amém. Amém. E, ou você pode colocar a mão e ficar repetindo Yoshua, Yoshua, Yoshua. Antes de dormir é muito bom. Yoshua quer dizer trazer essa consciência crística, reconhecer essa consciência crística. E aproveitando, tem algo que você vai adorar, que é um Ho Oponopono que veio da Índia. Porque o Ho Oponopono maravilhoso, incrível. Quando teve a pandemia, algumas pessoas tiveram contato com o ensinamento que complementa o Ho Oponopono, só complementa, que colocava que na pandemia aquela ideia de muita dor, muito sofrimento no planeta, e a gente ficava, sinto muito, me perdoe, sinto muito, me perdoe, o Olha, sinto muito, me perdoe traz um pouco de vergonha e culpa, que segundo Freud são os piores inimigos da nossa pulsação. Sinto muito é culpa, quer dizer, eu assumo a culpa, me perdoe a vergonha. O Ho'oponopono é maravilhoso, longe de falar que não. Mas aí surge uma nova visão que vem do Oriente, que é solto, confio, amo e agradeço. Solto a maldade, as intrigas, o medo, solto as fofocas, as confusões, solto a necessidade de estar perto. E soltar é perdoar também, né? Que é o grande ensinamento de Osho, a gente não tem mais perdoado. As pessoas, não sei aí onde você está, mas aqui as pessoas têm se culpado, tudo tem que achar um culpado, aí aqui tudo tem, também, aqui, uau, sim. tudo tem que processar e ganhar dinheiro, e ninguém mais fala em perdão. E eu solto é perdoar. Então, solto, confio que é fé. Hoje a gente tem mil motivos para perder a confiança. Então é importante estar renovando a confiança. Então, confio, confio. Aí o resto é igual ao Ponopono. Amo e agradeço. Solto, confio, amo e agradeço. Nessa ordem, porque primeiro eu solto, Ok. tiro tudo que é porcaria, para É, depois chegar, amo e agradeço. Eu uso essas solto, práticas, continua, confio, continua, desculpa. Solto, confio, amo e amo e agradeço. agradeço. Solto, Tem muita confio, gente, amo e agradeço. pessoas que falam que isso aqui é o reiki do Otávio aqui no Brasil. Eu falo, não, não é não. Eu aprendi isso com o professor Hermógenes de yoga e juntei com o Ho Oponopono. Eu aprendi dois e uni. Agora, que antes de dormir eu faço isso. Eu encho de gatos em cima de mim, faço o reiki e depois eu faço esse Ho Oponopono, solto, confio, amo e agradeço. E Yosha, que é energia crística. E tanto que quando eu dou cursos de reiki, seja presencial ou online, eu sempre dou um bônus, que é um curso de Ho'oponopono, Olha, essa visão, né? Que são esses quatro, mas tem outros complementos também. É ok. isso. Se uma pessoa quer fazer o curso também pode ser online e é só entrar. Depois eu vou deixar, claro, o teu site, todas as tuas informações, mas imagino que você tem curso online também, Otávio. Como seria? Antes da pandemia, eu me recusava a dar iniciações online, até porque eu Ah, fui para a Índia, fui para o Tibete, fui por tudo que é canto para receber. Mas, quando surge a pandemia também, eu fui falar com um grande mestre chamado Edmundo Pelizardi Filho, maiores brasileiro. mestres. Ele é brasileiro, mas ele vive no Japão. E provavelmente está numa montanha aí qualquer, porque ele é muito quieto. Se eu já sou Olha, solitário, ele então nem se fala. E eu conversando com ele, ele falou: tá, você é da Rosa Cruz, né? Eu faço parte da MORC há 32, 33 anos. Você recebe as iniciações à distância. Eu falei: ah, mas eu acho que não é bom. Eu falei, você não tem que achar nada. Ele falou para mim: vai lá e faz. Aí ele me ensinou a fazer as iniciações à distância, que é olhando para a foto da pessoa, tem que olhar a foto, é bem difícil fazer, mas tem todo um cuidado, mas eu faço assim, com muita responsabilidade. Inclusive, eu queria, depois que você entrasse no meu site, se você tiver vontade, escolhe algum curso que você gostaria, que eu quero te presentear, é o mínimo. Eu obrigada, faço Otávio. tão gentil e divulgando o meu trabalho. Não, muito obrigada. Obrigada, gratidão sempre. Eu adoro. Eu vou fazer e vou entrar sim.
Eu ia te perguntar, você teve contato com Paulo Coelho, sendo da Rosa Cruz? Se você pode comentar algo ou não. O Paulo Coelho, ele era da ordem de Ram, R-A-M, né? Ele vai falar um pouco dessa ordem no primeiro livro, Diário de um Mago, um livro muito bom. Depois ele vai falar da Wicca, que são os ensinamentos É, ocultistas dedicados à Grande Mãe, naquele livro Brida, fala muito da Wicca. Mas o grande livro dele, para mim, é O Alquimista. Maravilhoso, O Alquimista. gosto também. Eu sempre falo, quem já leu, lê de novo. E se leu já leu duas, lê três. Porque é uma história muito simples, né? Uma história muito sem grandes mistérios, mas que dá uma vontade de achar nosso propósito, de viver nosso sonho, né? Quando o Santiago, que é o personagem principal, ele vai em busca do tesouro, ele perde tudo, é assaltado, a noiva dele larga ele, enfim, e ele continua. Isso é uma grande lição, né, para nós. Então, o Paulo Coelho, nos anos 80, eu escrevi uma revista chamada Destino. Provavelmente sua mãe deve conhecer, se ela era dessa área mística. Eu era bem novinho. E a Destino fazia uns congressos assim muito grandes. E um desses congressos foi o Paulo Coelho. Foi ele, foi a Mônica Bonfiglio, que também é Ah, é maravilhosa, outra no Brasil, sim. amigona, querida, assim. O resto, a maior parte, eu não vou nem falar o nome, porque tudo já partiu. Eu, a Mônica, quero. Gasparetto também, que é outro, né, outro Ah, ícone da Gasparetto. literatura espiritual do Brasil. Gasparetto, ele me apresentou a minha companheira, que é a Larissa Nanda. Essa Olha, minha companheira, eu nunca tinha amado uma mulher, não porque eu não queria, perdão, não porque eu não conseguia, eu não queria, eu nunca quis amar uma mulher, nunca quis amar ninguém, assim, em relacionamento. E, e eu falava, não. O Osho, o mestre Osho, depois eu falo do Paulo Coelho, que eu vou juntar tudo. O ok. Osho, ele me deu um nome espiritual, que é Jamprem. Quando você vai para a Índia, você ganha uns nomes espirituais, ou no budismo, enfim. Hoje eu dou nome espiritual. Eu consegui uma autorização de dar esses nomes, que é o nome para você meditar, como da Coen. O nome dela não é Coen, é Maria Aparecida, mas Coen é o Olha, nome espiritual. E aí o Osho me deu o nome de Jamprem, que é meditação e amor, como um desafio. Eu falava, meditar, eu medito o dia inteiro, por causa da minha solidão, porque eu vivo esse mundo. Amar, eu amo todo mundo, amo os animais, amo você, Mônica, amo os meus alunos. E depois veio uma ordem do Osho assim: quem é Prem, que é meu nome, Prem, tem que aprender a amar uma pessoa, uma mulher, um homem, enfim. E ele falou: porque Deus não ronca. E a gente, como assim? É fácil amar os animais, o planeta, mas põe alguém para você ter intimidade. Eu nunca quis ter intimidade. E eu falei: o Osho errou, porque eu nunca vou ser vulnerável, eu nunca vou abrir o meu coração para uma menina. E o Gaspeto me ensinou essa menina, me apresentou. A gente trabalhou muito tempo junto. Não posso dizer que ele era meu amigo, porque ele não era muito amigo de ninguém. Ele era muito isolado, ele gostava de um todo mundo, mas ermitão. sim, Uhum. dificilmente alguém chegava perto. Eu fui na casa dele uma vez, tinha uma televisão maior do que meu apartamento inteiro aqui. E uma cadeira na frente. Na cozinha Olha, tinha uma mesa de jantar, uma cadeira. Aí a Miriam Morato, que é uma amigona dele, essa sim, falava, ele só põe uma cadeira, para ninguém ficar. Então você ia conversar com ele, ele sentava, você ficava em pé. E ele me apresentou, bom, ele que fez eu montar uma escola, porque um dia eu falei, eu vou montar uma escola, assim, vai começar devagarinho. Ele falou, isso é coisa de brasileiro, começar pequeno. Você não começa grande. Eu falei, porque eu não tenho dinheiro. Arruma sócios. Eu falei, uau! Ele olha, tinha uma ideia sempre muito grande. Para que começar pequeno? Começa grande. Para que ganhar dinheiro? Faz dinheiro. Isso nos anos 1980. E do ano 2000, por aí, ele me apresentou minha companheira e ela falou para mim assim: eu aceito você, falou para mim, do jeito que você é. Eu nunca vou querer te mudar. Eu te amo assim. Você quer me namorar, enfim. E pela primeira vez eu senti firmeza de poder ser vulnerável, de poder abrir meu coração. Então ele montou uma escola, me ajudou a montar a escola com os incentivos. Ele me levou para a rádio Vibe Mundial, que eu fiz mais de 30 anos. Ele me levou para
me apresentou a minha companheira. E o Paulo Coelho eu encontrei num congresso. Um congresso onde foi todo mundo, né, esse pessoal o Gasparetto, não lembro se ele foi, porque a gente saía para jantar, foi lá em Florianópolis, todo mundo junto. O Gasparetto não fazia isso, ele ficava sempre sozinho. E o Paulo Coelho me incentivou a entrar nessas ordens. Eu fiz gnose do Quarto Caminho, fiz a Aran, fiz a OTO, que eram as ordens do Aleister Crowley. Eu tenho uma fase minha muito de ocultismo, de magia. Hoje eu já não sigo mais essa escola, eu enveredei mais para as escolas orientais. Ok. Ah, interessante. Obrigada por passar a informação de toda a tua experiência, até como conheceu, né, a tua companheira, Otávio, e eu acho que... E também o Gasparetto era um grande canalizador, eu acho que era um visionário, ele recebia a informação e passava até para ampliar, né, e para um crescimento teu. Eu acho que era um grande... E muita gente é assim, Otávio. A É. história da minha companheira, que ela era meio que o braço direito do Gasparetto em teatro. Ela fazia teatro. O Gasparetto tinha muitas peças de teatro espiritual, peças com 1.000 pessoas assistindo, era uma coisa gigantesca. Foi lá que eu conheci ela, comecei a fazer teatro lá, e ela coordenava os cursos junto com outras professoras, a Silvia e algumas outras, e o Baltazar, falecido. E um dia ela ia entrar no palco com o Calunga. Sabe quem que é Calunga, Mônica? Calunga, acho que eu já escutei. O nome é familiar, Calunga. O Gasparetto recebia muito, essa aqui é a Lalita, é um nome indiano também, né? Agora é muito fofa. Ela engoliu o outro gato, né, Lalita? Vamos Ela, entrar no registro já já, porque eu falei, ela será que tá ela tá enorme. grávida? Porque ela tá gordinha, Não, mas tá não, muito fofa. E eu deselegante, né? Comentando a olha, não, gatinha. Ô, minha então, linda. essa ali, né? Essa aqui é a... Bom, e aí ela fazia teatro, o Calunga é uma entidade que o Ok. Gasparetto recebeu. No final da vida dele, ele conseguia incorporar, acho que é assim que fala, o Allan Kardec, Uau, foi incrível, porque uau. ele trouxe muitas informações novas que acrescentava ao Evangelho de Kardec. Tem gente que concorda, tem gente que não. Lembra que eu não sou dono da verdade, é o que se Ninguém é, a fala. verdade absoluta ninguém tem, mas é interessante isso É, depois. Ok? então, e aí o Salomão, o rei Salomão, né? E o Calunga era o braço direito do Gasper em Astral. Ele tinha vários programas que ele recebia o Calunga, que era uma pessoa muito humilde. O Gasper era leão, ascendente leão. Ele era brilho, brilho, Super brilho. forte, é. E ele falava, eu sou o melhor, eu sou o número um. Ele não tinha problema com isso. E o Calunga era mais simples, enfim. E aí que acontece, né? Inclusive todas as coisas do Gasparetto, o tablado que ele dava aula, as fantasias, tá tudo na minha escola, que é minha e do Vinícius Rastrelli, mais do Vinícius, que o Gasparetto deixou tudo para o Vinícius, todas as coisas dele, piano, e hoje faz parte da nossa escola. A gente dá aula no local que tem essa energia por exemplo, do Chico Xavier. Mas minha companheira, ela estava para entrar no palco, e com o Gasparetto do lado dela, na coxia, né, os dois prontos para entrar, e ela, até me arrepio, e ela não, você não falava com o Gasparetto, sabe, assim, como é que você tá? Ele falava, deixa eu quieto. Ele era muito assim, então mesmo ela sendo muito próxima, ele falava, mas ela não. Se ele falasse, ela respondia. Aí ela sentiu uma coisa incrível, ela falou, meu Deus, o que é isso? Antes de entrar, o Gasparetto do lado dela olhou e mudou completamente a cara do Gasparetto, e era o Calunga que tinha entrado, porque ele tinha Olha, apresentado ela. E ele falou assim para ela: esse meu, como é que ele falava? Esse meu menino, ele é bravo, né? Mas agora eu tô aqui, filha, respira, vamos entrar e vamos dar o show. Aí entrou ela e o Gasparetto, mas com o Calunga incorporado. E ela fala que foi uma experiência muito maluca, porque ela teve- sentiu completamente aquilo mudar, porque a mediunidade dele era muito poderosa mesmo, era uma coisa inacreditável. já veio desde a família dele, a mãe dele também era uma grande escritora, acho que tem uns Zélia, se eu não me engano. A editora que mais vende no Brasil, Mas né? Livros vendeu as Violeta na janela? Era, Somos Todos Inocentes. a gente está falando do Brasil que sempre começou, ou seja, veio tudo do Kardec, né, até onde eu sei,
E o Brasil foi o grande boom, né? Porque a França ela deixou um pouco de lado, até sendo controlado pelo sistema, que até hoje é, mas isso é outro tema. E o Brasil ele agarrou tudo isso. E depois veio o Chico Xavier, que até tem, eu não sei se você teve contato com o Chico Xavier ou não, mas tem algumas pessoas que dizem que é a reencarnação do Allan Kardec. Incrível, né? O que que você opina, Otávio? Você acha que não, Eu acho que mas é não. só Pode ser uma para. opinião. São pensamentos muito diferentes, né? O Chico era só coração, o Kardec É, era um cara mais como eu, até acho, mais intelectual, mais mental. Eu tive com o Chico de ver ele perto. Não cheguei perto, porque hoje eu tiraria como é que fala? Quase, uma selfie. foto, uma selfie com ele. É. Mas eu Ah, cheguei Chico perto, Xavier. ó, como eu falei, eu sempre fui atrás dos mestres. E quando eu vi falar que Uberaba tinha uma pessoa assim, vamos lá, para ter oportunidade de estar perto. Acho É, que meu pai me. Eu era tinha uns 14, 15 anos. não, Chico Xavier era dos 70, né? Que ele tinha até um programa na televisão, acho que era anos 70. E Não, eu quem tinha era Gaspareto. Ele era meio avesso à televisão. Fizeram algumas entrevistas com ele, inclusive antes de morrer, o Gugu, que é um programa grande aqui no eu Brasil, o Gugu, lembro, ele foi anos entrevistar. 90. Não era avesso a essas coisas. Era uma pessoa que o ego, nossa, era muito diluído mesmo, É, muito diluído. Isso era lindo dele. eu acho que até nos dias de hoje que o ego está tão elevado, né, Otávio, está tão denso, porque as pessoas só pensam em si mesma, né? Já não tem mais esse contato. Eu vou fazer isso por amor, até o teu caso que você está falando da tua companheira, mas isso está difícil agora de encontrar. É individualismo, já não é mais o pensamento. Eu vou fazer porque vai ser um bem comunitário, é sempre para mim, para o individual, o celular, a selfie. E tudo isso que a gente está comentando, e isso gera muita ansiedade, Otávio. E que você, parece que você também tem um curso da felicidade. Se pode comentar e falar alguma técnica para controlar um pouquinho a ansiedade, por favor. Eu sinto que a ansiedade, ela, ela, ela por si só, e hoje fala muito sobre isso, é terrível, mas ela vai te levar para algum lugar, né? Que é uma vida sem sentido, que é dor, que é angústia, a agonia. A angústia é uma mistura de ansiedade com depressão. A, a, o Ocidente ainda não chegou nisso. Tem muitos especialistas em depressão, especialistas em ansiedade, mas ainda não estão olhando para essa angústia, que é uma coisa muito íntima, né? Muito íntima mesmo. Felicidade, e também isso o Ocidente desmembrou, como sempre, né? Que antigamente, por exemplo, tinha um médico de família que sabia de tudo um pouco. Veterinário é assim, né? Veterinário tem que ser dentista, médico, ortopedista. Minha companheira está em formação de veterinária, está no fim, tá fazendo pós de acupuntura veterinária. E a medicina ocidental, ela se desmembrou, cada um faz uma coisa. Então, por exemplo, ansiedade. A gente tem o Dr. Barak, que é um cara assim muito forte, que fala de alimentação, de jejum. Eu faço muito jejum. O que ele fala é maravilhoso. Eu não concordo com a coisa da carne que ele fala, mas eu não preciso concordar. Cada um tem um jeito, enfim. Mas fora isso, jejum, muito exercício, boas vitaminas, alimento vivo, isso ajuda a ansiedade. Outros falam de dormir bem, importantíssimo, meditar antes de dormir, rezar, fazer isso que eu ensinei, quem é reikiano aplicar reiki. Outros vão falar das coisas que, por exemplo, deixam as mulheres felizes. Isso não tem relação com gênero, é útero e ovário, que é dançar muito. As mulheres que Olha, dançam são muito felizes. Tem várias pesquisas por causa da progesterona, muito felizes. Dançar a dança que quiser, fecha a porta do quarto e dança. Homem, andar muito, por causa da testosterona. Então, o homem sempre andou para falar com Deus, e a mulher dançou para falar com Deus, dançava. Aí a gente, então, isso é outro ponto. O outro que é fundamental, está saindo um monte de livros aqui, saber respirar. Principalmente quando a ansiedade vier pegar, respira. Mas respirar tem que jejuar também. Eu tenho essa visão global, né? Porque eu sou uma pessoa do holístico. A só respirar, mas você come um monte de porcaria,
Hum. Toma café o dia inteiro? Ah, então eu só vou jejuar, mas não vou me exercitar. Mas dá na mesma. A outra coisa é o que você acabou de falar. Tem um ditado budista que diz: quem dá é que deve agradecer. Porque dar é certo, reter é errado. Hoje existem algumas pesquisas das 5 coisas mais felizes do mundo. E quais são elas? Uma é ajudar os outros. As pessoas que ajudam os outros são muito felizes, muito felizes. Vão medir, fazer uma ressonância do cérebro, enfim, olhar o cortisol, mas muito mais feliz. A segunda é dançar para as mulheres, andar para os homens, andar não como exercício, tá? Eu faço meu karatê, eu surfo aqui no Guarujá, mal e porcamente, mas surfo. Eu faço exercício é outra hora, é andar devagar, observando. Terceiro é a quarta é se apaixonar, que é uma má notícia, porque Uhum. não é amor, é paixão, aquela paixão que a gente, quando é jovem, tem um monte, que vê aquela adrenalina. Você É. olha, tá namorando uma pessoa que é a pior pessoa do mundo e você acha quase que um santo, mas essa paixão, o tempo diminui pela própria condição física. Mas você pode se apaixonar por uma causa, por um ideal. E a última é a meditação, né? Meditação, oração, não assim, vou rezar 5 Pai Nossos. Isso não adianta muita coisa. Rezar muito tempo, meditar, fazer xamanismo, as meditações longas nos deixam mais felizes. Então são essas 5 coisas.